Tenho agora a palavra o Sr. Deputado José Soares, líder do Grupo Municipal do CDS. Cumprimento e saúdo a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara Municipal e, particularmente, o Sr. Engenheiro Bernardo Coelho Pinho, e permitam-me que, na pessoa dele, saúde e cumprimento todos os presentes e todos aqueles que nos estão a acompanhar em casa através da transmissão online. Minhas senhoras e meus senhores, estamos a comemorar e a festejar o 52º aniversário do Movimento 25 de Abril num momento particularmente difícil e doloroso para o mundo e para a humanidade, num ambiente de guerra, de destruição, de morte, de ódio, do totalitarismo, de destruição. Este lamentável cenário contemporâneo reforça, por óbvio contraste, a elevada valorização que atribuímos àquilo que foram o ideal e o espírito que levaram um grupo de jovens militares com o espontâneo e pronto apoio da população a empreender uma revolução de forma pacífica e original que surpreendeu todo o mundo. A democracia, a liberdade de escolha e de opinião, a igualdade de oportunidades, a melhoria das condições de vida e do bem-estar da população e o acesso a serviços públicos de saúde, educação, segurança e justiça eram valores muito nobres que presidiam a este movimento. A estes acrescia a paz, com o fim da guerra colonial, onde muitos valcambrenses combateram, sofreram e alguns perderam a vida. Em bom momento se decidiu inserir no programa destas comemorações uma homenagem aos nossos antigos combatentes, que decorrerá amanhã com a apresentação pública de uma obra superiormente escrita pelo nosso conterrâneo, professor Martinho Almeida, que aqui felicitamos e cujo trabalho e esforço agradecemos. Independentemente de alguns desvios a estes ideais que ocorreram ao longo do percurso democrático, entendemos que o espírito de Abril era nobre e genuíno e por isso o celebramos e o evocamos. E evocamos o 25 de Abril não por rotina ou para cumprir um simples ritual, mas porque este foi um momento de grande significado e esperança para os portugueses. A administração local foi, sem dúvida, uma das áreas de governação mais impactadas pela Revolução. Os seus dirigentes, os autarcas, passaram a ser escolhidos diretamente pela população, através de eleições livres e universais, o que também permitiu uma permanente avaliação popular do seu desempenho. Reforçou-se de forma significativa a descentralização de competências e de recursos, permitindo um maior alinhamento da ação autárquica com os anseios e as necessidades das populações. Criaram-se novos órgãos do poder local, as Assembleias Municipais e de Freguesia, que passaram a assegurar uma maior representatividade dos eleitores, conferindo-lhe a função de fiscalização da atividade executiva. A Assembleia Municipal de Valcambra, que integramos, é, pois, uma criação do 25 de Abril. Para os eleitos locais, o espírito de Abril não se pode ter esgotado no dia 25. Terá que ser um gesto diário, de proximidade, de trabalho e de respostas rápidas e diretas. No nosso município e nas nossas freguesias, avaliamos o desempenho dos eleitos como francamente positivo, quer no presente como no passado, com um inestimável contributo para o desenvolvimento dos nossos territórios, promovendo o crescimento e o bem-estar das populações, num espírito democrático, de justiça social e de garante da igualdade de direitos e de oportunidades entre todos os cidadãos. Permitam-me que hoje e aqui reconheça o labor e a dedicação dos nossos executivos municipais e das freguesias, que, permanentemente condicionados por fortes constrangimentos de recursos humanos e financeiros, não têm virado a cara às dificuldades e às solicitações e têm, com trabalho, persistência, rigor, empenho e competência, ajudado a construir um concelho mais próspero, mais atrativo, mais equilibrado e mais amigo dos cidadãos, nunca ignorando a importância que a saúde, a educação, o desporto e a cultura têm no seu desenvolvimento social. No entanto, o desenvolvimento de um território é sempre muito mais do que o resultado do trabalho da sua administração pública. O nosso concelho, obviamente, não foge a essa regra. Valcambra teve e tem o privilégio e a felicidade de contar com uma sociedade civil forte, empenhada, altruísta e colaborante, que ao longo dos tempos tem desempenhado um papel essencial no cumprimento, no seu território, dos desígnios de desenvolvimento e democracia tão queridos à data que hoje comemoramos. Valcambra sempre foi um berço de empreendedores,
que aqui constituíram e fizeram crescer as suas empresas, criando emprego, gerando riqueza e afirmando o nosso concelho nos planos nacional e internacional. Os trabalhadores cambrenses são dedicados, reconhecidamente competentes, de elevado profissionalismo e comprometidos com a inovação e o futuro. Dispomos de uma fantástica rede de apoio social, designadamente instituições particulares de solidariedade social, sempre atenta e disponível a proteger e a apoiar as camadas mais frágeis e vulneráveis da nossa população. Contamos com beneméritos e filantropos que, com a sua bondade, generosidade e invulgar sentido de responsabilidade social, muito têm contribuído para o desenvolvimento equilibrado da nossa sociedade. Temos excelentes entidades de ensino, seja formal, profissional ou tecnológico, com um inegável contributo na formação, qualificação e valorização de jovens, na criação de competências e na afirmação do elevador social. As nossas instituições de saúde, segurança e socorro protegem-nos e dão-nos assistência, garantindo uma vida mais saudável, segura e tranquila à população. As nossas associações desportivas fomentam o espírito associativo, o desporto e a prática de atividades de lazer, contribuindo para o desenvolvimento pessoal da nossa juventude e dos mais idosos. São de grande qualidade as entidades que se dedicam à promoção da cultura, da música e da arte, que fomentam a criatividade e o processo artístico e divulgam e promovem o riquíssimo património intangível do nosso concelho. Em resumo, Valcambra dispõe de uma sociedade constituída por cidadãos que são trabalhadores, empreendedores, ativos em participação cívica, dedicados a causas públicas e atentos à realidade social, cujo comportamento assegura a vivência de um espírito democrático e de desenvolvimentista do nosso concelho. Minhas senhoras, meus senhores, este favorável ecossistema em que vivemos e que acabamos de descrever exige uma articulação permanente entre a administração municipal e a sociedade civil, que se traduza numa relação leal, de confiança e de reciprocidade. Por isso, é fundamental a continuidade de uma política responsável de solidariedade intergeracional, que não comprometa as gerações futuras com gastos sumptuosos no presente, que continua a assegurar uma política habitacional voltada para os jovens e para quem vive em condições indignas, que mantenha a prática de baixos preços de bens e serviços públicos, designadamente da água e de saneamento, que continua a assegurar um favorável quadro de política fiscal que atualmente é o de taxas mais baixas de entre os 17 concelhos da área metropolitana do Porto ao nível dos impostos locais fixados pela autarquia, que são um importante contributo para a atração e a fixação de pessoas e empresas no nosso concelho. A prática sustentável destas medidas exige a manutenção de uma política financeira de racionalidade e rigor do município, assenta em contas públicas equilibradas e de continuado controle da dívida municipal. Minhas senhoras, meus senhores, o 25 de abril de 1974 é património de todos os que acreditam na democracia, na liberdade e na justiça social. Alguns, pelo seu relevante e desinteressado contributo para a sociedade e pelo seu exemplo, tiveram um papel relevante na consolidação do processo democrático em Valcambra e na sua afirmação junto à sociedade cambrense. Uma dessas pessoas é o engenheiro Bernardo Coelho Pinho, que em boa hora foi escolhido como figura central destas comemorações. Recordo que, ainda muito jovem, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal eleito democraticamente no nosso concelho há 50 anos. Com coragem, determinação, seriedade, competência e muito trabalho, assumiu as responsabilidades que lhe foram livremente legadas pela população e desempenhou o cargo com a superior qualidade e humanidade que fez acreditar, todos nós, que vale a pena viver em democracia. Obrigado, engenheiro Bernardo, pelo seu exemplo de que se governa bem a democracia. Entendido.